Olá, meninas! Mês de maio começando e eu tô trazendo para vocês uma mulher especial. Nesse mês, né, que tem uma conexão forte com a alma feminina, o mês das mães, mês das Mês das noivas noivas também, também. né? E eu tô tendo o prazer de trazer ela que é chique, chiquíssima. Vou falar que você é porque a outra que eu fui na palestra eu me decepcionei, Marcela. Marcela é uma fofa, minha eterna Eterna aluna, aluna. né? A gente se conheceu na FAESA. Ela era aluna do curso de administração, né? Sempre muito dedicada, era aluna que surfava nas notas 10, né? Foi minha aluna de logística. E depois, né, a vida foi fazendo com que a gente volta e meia se encontrasse. A gente tem uma Sim, grande amiga em comum, né, a Denise Lemos, maravilhosa. e a Marcela, ela foi vivendo histórias na vida e eu olhava assim, aonde Marcela está indo? Né? E foi muito legal ver, né, aquela jovem que era estudante, que depois estagiou na própria instituição, depois de ter estagiado em vários outros lugares, Sim, trabalhado no negócio da família, e aí tornar-se uma agente local de inovação do Sebrae, né? Casa que eu habito, depois ir para o mercado com, né, com toda a bagagem de inovação que o Ali trouxe para ela, ter atuado, né, em vários segmentos, inclusive negócio da família, mas chegou um momento que o coração, né, fez um chamado, porque ela vai contar para vocês, né, o começo da profissão, né, da carreira dela, melhor dizendo, era inicialmente artes, né? Mas depois ela fez uma análise, foi para a administração, mas aquilo é a arte, a beleza, né? O design, eu acho que tem a ver com o seu DNA. E hoje ela é uma profissional requisitadíssima, inclusive, meninas, depois ela vai deixar ali os contatos. Ela atua com homens e mulheres, ou é fortemente mulher normalmente, mas você também deve sim, atender alguns atendo, empresários. atendo homens também, É, mas a gente acaba focando a comunicação mais em um público e foi o das mulheres. isso. E ela trabalha com a gestão De da imagem imagem. da Sim. gente. Então, primeiro, gostaria de te agradecer muito. Você está abrindo esse mês maravilhoso. E você falar um pouquinho para essas meninas, um pouco quem é Marcela, um pouco da sua trajetória. Eu fiz um resumo bem rápido, porque tem muita água aí, muita história para ela trazer para gente. Bom, primeiro, eu que estou muito feliz de ter recebido esse convite, porque eu lembro do primeiro dia de aula na FAESA, quando você chegou, se apresentou e falou seu currículo. Eu falei, meu Deus, que mulher inteligente é essa? E dali eu falei, não, vou aprender tudo que ela puder me ensinar, porque ali eu já vi assim, essas, ela tem bagagem, ela estuda, ela sabe, e aquilo já me encantou. Gente, uma mulher que, né, naquela época, com tanto currículo já, ainda mais agora. E assim, toda a minha experiência ali, durante a disciplina, né, que eu cursei com você ali, foi, cada dia mais eu admirava mais duas coisas, o tanto de conhecimento e o seu jeito de ser. Que você não tinha aquela distância professoral, mas era uma coisa de se mostrar autêntica, né? Uhum. Então aquilo para mim já criou uma conexão muito forte e desde então, toda vez que eu te encontro eu faço questão mesmo, porque então é uma honra para mim estar aqui. E é interessante isso, né? A gente precisa ir construindo a nossa história, deixando um rastro humano positivo por onde a gente passa, Sim, né? Então, a dimensão do relacionamento com as pessoas, o respeito às pessoas, por mais que a gente exerça muitas das vezes uma função, né, uhum, que envolve cobrança, naquele caso sim, prova e tal, mas você pode estar levando essa responsabilidade sem estar perdendo a afetividade, né. exato. Porque até eu estava conversando sobre isso com a Denise na semana passada no Empretec, que foi da gente ser a mesma pessoa na vida pessoal e no trabalho, Isso. né? Tendo a nossa postura em cada lugar. Uhum.
E isso me marcou muito, assim, então... E eu fiquei super feliz, porque o Empretec, você já sabia dele, eu e Denise já, né, falávamos para você, e chegou o momento, depois eu vou falar um pouco como é que foi esse momento lá do Empretec, ela ainda está chacoalhada, que ela terminou eu ainda estou recentemente, processando. ainda está no processo de 21 dias, né, de fortalecer ali um compromisso, né, de mudança de alguns comportamentos, mas desde que você... né, finalizou o curso lá de administração, muitas coisas aconteceram, né, algumas decisões você foi tomando. Conta um pouco para as meninas, porque muitas das vezes, né, quando hoje as pessoas te veem como uma consultora de imagem, né, trabalhando aí, inclusive com conteúdos bastante valiosos, né, talvez não tenham a dimensão de como é que foi a trajetória, né? Exato. E eu falo que essa trajetória da administração, de ter participado do programa Ali, de ter convivido naquele universo Sebrae ali, de ter trabalhado com indústrias. Então, tudo isso também contribui para eu fazer o que eu faço hoje da forma como eu faço hoje. Com excelência. Então, assim, tudo começou, né? Eu falo que eu gosto de contar a história do meio e depois voltar para o começo. Então, fiz ali a faculdade de administração. Na época, a gente lembrou agora há pouco sobre isso, né? Que tive um estágio que foi muito interessante, que foi no centro de design, que foi um convite feito no corredor da faculdade. Vai lá, tem uma vaga, quando a gente estava conversando. Sim. E eu não lembrava que tinha sido você que tinha me falado dessa vaga. E havia uma instituição, né? Não sei se ela ainda existe, eu acho que foi extinta, não sei. Que era o Centro de Design do Espírito Santo. E o objetivo dele era fomentar o design em todas as áreas aqui, né? Tinha, inclusive, o apoio do Sebrae e tudo isso. Só que eu era estagiária de administração. Funcionava dentro do galpão de moda da FAESA, eu estava ali vendo e convivendo com aquilo tudo, conhecendo os professores de moda, mas a chave não virou ali. E isso que foi muito interessante. E aí concluí a faculdade, em seguida, uma das alunas ali, né, uma amiga que eu fiz do curso de moda, ela me falou do edital do programa Ali, entrei, fiquei ali 2 anos, depois eu voltei a trabalhar com a família, né, então... Tive uma jornada de 4 para 5 anos na Le Chocolatier, né? E eu me lembro que você deixou sua família em estoque. Falou assim, daqui a 2 anos eu volto, porque eu quero viver essa experiência do Ali, né? E deve ter sido excepcional. Quando eu fui fazer administração, foi o meu pai que falou, faz eu estava vindo ali do outro curso, faz administração, porque afinal de contas a gente tem empresa na família. Na época ele tinha agência de correio, tem até hoje, não era a fábrica. E aí eu falei, não, eu vou fazer o curso de administração, porque, né, administração, todo lugar, na época eu pensava em emprego, né, menina nova, todo lugar vai ter um emprego, vai ter com que trabalhar. Então eu fui fazer administração por sugestão do meu pai, para depois voltar e trabalhar com ele. Passaram-se ali os 4 anos da faculdade, ele já estava ali na direção da Le Chocolatier, e... ele falou, agora que você formou, vem trabalhar comigo. Eu falei, pai, não, eu acabei de passar num edital de 2 anos e eu vou estar melhor para trabalhar aqui quando eu vier de lá, porque eu vou aprender muita coisa. E essa decisão, para mim, foi muito importante, né? E o programa Ali foi um divisor de águas para mim, porque estava começando a falar de inovação, né, daquela forma mais consistente no Brasil. Antes da gente atuar, eu acho que foram mais de 60 horas. Era uma formação... Era uma formação com os melhores do Brasil. Bem significativa. Foi que eu lembro que, assim, todos os dias era um conhecimento absurdo. 8 módulos, se não me engano, e era realmente... Foram semanas de curso, e ali a gente também era selecionado, né? E aí passei nessa segunda seleção, que foi feita pelos professores, para atuar. E me colocaram para atuar em alimentos e bebidas, que era... O segmento da família. O segmento da família. Então, passei ali os 2 anos, foi uma experiência, para mim, assim, única. Ainda mais sair de uma faculdade, eu falei que foi como uma pós-graduação, né? Com prática. Tanto quase era que vocês tinham que, no final, fazer um artigo, né? Sim. Eu acho que a Silvia, que era a mentora, né? A tutora disso, e também... Ai, Silvia maravilhosa. Saudade. Beijo, Silvia. Você sabe que a Silvia hoje, ela produz peças maravilhosas de cerâmica, né? Tá vendo? Já tenho que ir lá ver isso. Hoje a gente conversando, você já descobriu 2 pessoas que já tiveram conexão com você, que tem a ver com essa questão da beleza também, né? A Silvia, ela tanto faz para casa quanto peças, né? Voltadas para a nossa
Harmonização, né? o adorno corporal, como a Eliana Custer fala. Sim, e já quero conhecer o trabalho da Eliana também, porque foi minha professora na escola técnica, né? O mundo TEFES, vai fazendo, né, as conexões e isso é muito bom. E aí eu fiquei 4 anos ali na Le Chocolatier, e só que chegou um momento que eu tive uma oportunidade de empreender, pegar uma franquia. E aí eu vi o que era empreender na vida real. Essa parte eu não sabia. Eu não te contei isso. Pois é, eu estava lá. E chega um momento que em empresa familiar, você chega num limite de até onde você consegue ir, né? Sim. E nesse momento, tinha uma loja que era em Campo Grande, precisava ser reformada e tudo. E eu conversamos lá, peguei a loja como franquia. Fiquei ali quase 1 ano com ela, veio aquela crise da Bolsa Imobiliária dos Estados Unidos e tudo, enfim, eu vi o que é empreender e fechar um negócio. Sim. Né? Então, eu, administradora, fechei um negócio. Uhum. Mas passou aquilo, fui trabalhar em outras áreas, cheguei a trabalhar numa mineradora, né, num segmento para pet shop, que foi uma outra experiência incrível também. Antes disso, entre a loja e essa indústria, eu tive um negócio pequeno de cactos e suculenta. Então, eu sempre estava empreendendo. Não, e cada área, né, que diferente, tudo isso vai embarcando, né? Vai embarcando. E aí, era aquela época dos food parks, não sei se você lembra. E aí eu ia, expunha. Então, eu sempre estive em atividade, em ação. Mas eu sempre... Sabe quando você faz e sempre falta alguma coisa? Sim. E aí, quando eu tava nessa mineradora, teve um dia que eu acordei e falei assim, gente... Não é isso. E aí eu percebi que não, acho que a minha jornada aqui acabou. Entrei naqueles sites de recrutamento e seleção todos, preenchia o meu cadastro quando chegava na hora de marcar os quadradinhos de quais as áreas lá que eu tinha interesse, eu não conseguia marcar nenhum e eu fechava o site. Falei, gente, tem algum problema comigo? Fui fazer terapia. Nisso de fazer terapia, uma pessoa maravilhosa que ela me direcionou no processo. Um belo dia eu acordo e falo, quer saber? Tem uma pessoa que eu conheço que ela tem um showroom de moda, de vender coleção para lojista. Vou perguntar se tem alguém, não sei, com vontade de mexer com isso. E acabou que ela estava precisando para a semana seguinte, praticamente. E fiz a entrevista com ela e foi sabe quando se dá uns passos para trás? Para depois ir para onde você quer. E eu lembro que eu trabalhava praticamente o dobro para receber, né, acho que era metade ou 1/3 do que eu recebia, mas eu percebi que naquele processo eu estava feliz. E ali eu descobri que isso era o que eu queria desde a adolescência, mas eu tinha apagado isso da minha memória. E foi isso que me fez fazer artes e tudo mais. Então agora eu contei o meio da história, né? Então, depois de 1 ano ali, me desliguei e fui fazer a minha formação. Eu sei que você tem feito, né? Porque essa área de vocês é uma área de elevada concorrência e um dinamismo, né? Uma velocidade de mudanças, de tendências. Isso que é uma parte da imagem, né? Que é a parte, eu acho que da moda. Mas eu acho que o que você faz, pelo que eu tenho visto, é uma entrega que é mais profunda do que simplesmente o se vestir, né? Eu não me contentei, né? Você fez formação em psicoterapia? Fiz ano passado, encerrei agora em janeiro, para entender melhor esse ser humano que está na minha frente. E tudo começou por quê? Claro que quando eu era criança, eu já gostava de brincar, aquelas coisas de recortar a roupinha de boneca e pregar, aquelas revistinhas, lembra? Eram minhas brincadeiras preferidas. Eu sempre gostei muito dessas coisas de estética. Eu lembro que em algum momento da minha infância, eu vi numa revista e pedi para minha mãe uma bermuda clochard. Nem tinha isso para criança, mas eu queria. Eu via nas revistas dela, eu tinha paixão. Mas quando eu tinha ali meus 14 anos, nós morávamos em Aracruz e o Shopping Vitória inaugurou. E aí a minha família abriu uma loja no Shopping Vitória, uma franquia de moda do Rio. E mudamos para Vitória, foi aí que eu fui fazer ETEFES, fui aluna de Eliana e trabalhava com a minha mãe. Nessa loja. Então eu lia aqueles livros da Constância Pascolato, Enciclopédia da Moda, eu era apaixonada. E eu observava muito o comportamento das pessoas. Sim. E eu percebia que algumas pessoas compravam compulsivamente. Eu percebia, naquela época eu já fazia uma venda consultiva, né? Não, esse daqui não tá bom. Põe esse aqui que vai ficar melhor. Ó, coloca essa com essa. Eu já gostava de montar os looks ali na loja. Visagismo nem existia, mas você já estava Nem existia e eu já estava ali pensando em tudo.
E eu observava também que às vezes tinha gente que chegava para comprar e ela nem prestava atenção, ela estava num piloto automático de querer suprir alguma coisa, né? E aí eu falava, não empurra coisa para essa cliente que ela vai voltar insatisfeita, eu falava com a equipe. Uhum. E sempre buscando muito isso. E na época começou aquele programa de TV Esquadrão da Moda, mas eram 2 inglesas que faziam. E teve um caso que me marcou muito, de uma pessoa que ela estava presa a um momento da vida dela em que ela havia sido feliz, né? E que aí ela falou, por que você se veste nesse... Tudo dela era anos 70, até a casa. Uhum. E aí quando ela falou, é porque nos anos 70 eu conheci o amor da minha vida, eu casei e fiquei viúva. Então, foi a única fase da minha vida que eu fui feliz. E ela vivia aquele luto há 20 anos. No final do programa, com toda aquela transformação, eu via como que elas entendiam a história da pessoa. E falaram assim, agora só falta uma coisa, né? Aquela mulher tirou a aliança do dedo e entregou para elas. Ali eu entendi o poder da imagem. Sim. Mas consultora de imagem era uma profissão que não se falava, né? O personal stylist era para um artista, eram milionários ali, né? Era inacessível, né? Era inacessível. E para uma menininha de Vitória, de seus 17, 18 anos, quando abriu o Guia do Estudante e descobriu que tinha um curso de moda e era em São Paulo, falei, não é para mim. Porque como é que eu vou usar isso na vida? Como que eu vou trabalhar com isso? Como é que eu vou acessar essas pessoas? E como que eu vou sair daqui, largar a loja da minha mãe, largar tudo? Então, sim, era naquele momento, não é para mim. E aquilo ficou na minha cabeça. Então, quando eu tive aquele processo, né, de fazer a terapia e que eu descobri que eu tinha guardado esse sonho, na época eu fui fazer artes plásticas porque não tinha uma faculdade de moda, não existia aqui. Tinha 2 no Brasil, né? E aí eu falei, bom, vamos fazer artes que eu vou começar, né? E vi que não ia me direcionar para aquilo. O curso de artes realmente era focado para artes plásticas. Maravilhoso, tive todo um conhecimento de cor, de formas, é um universo que complementa muito o que eu faço hoje. Você deve ter tido aula com um primo meu, Ronaldo Barbosa. Sim. Ele era professor de artes, né? Tive uma matéria com ele, agora não lembro qual. Também não sei qual ele dava. Isso foi em 1999, né? Deixa pra lá. Mas ele ainda é uma referência na área de artes, né? Sim. Tive excelentes professores lá. Então, com isso, tava ali, foi aquele momento que eu tive aquele repertório de artes, mas eu vi que não era aquilo. Foi quando eu fui para administração. Então, tudo isso construiu para quando eu falasse, não, é agora, e busquei aquela que eu acreditava ser a melhor escola, a pessoa mais experiente em consultoria de imagem, e aí eu voltei, e foi assim, eu falo que não foi uma transição de carreira, foi um se jogar na cara e na coragem. Nessa época você já estava casada? Já estava casada, alinhei isso com meu marido, falou, quero fazer um curso, expliquei, aí ele falou, tá, se é isso que vai te fazer feliz, vai, né? E foi em São Paulo? Foi em São Paulo, foi na Dress Code, que pra mim é a maior referência que tem, né? Pra mim, até hoje, é a empresa mais séria, assim. Legal. Ela foi pioneira no Brasil, nos anos 90, ela foi estudar nos Estados Unidos, então a Silvana, pra mim, eu acompanho, né? referência. A gente se encontra e as redes também fazem com que a gente não perca, né? A história das pessoas com as quais a gente se conecta, enfim. E é muito interessante, tanto você quanto a Deisiane, né, viveram ela tá em outra área, né, pouco, mas tem a ver também com autoestima, né, autoconhecimento, e você para a área, né, de gestão de imagem. É bem interessante. E teve um período que eu dei curso. E vocês eram bem próximas também, e eu dei curso de formação, falei, Deise, porque ela era maquiadora. Né? Sim. Eu falo que o side job dela era maquiagem, né? E aí ela foi minha aluna no curso de coloração pessoal para ela entender o universo da coloração, porque a gente tinha um projeto de dar um curso de automaquiagem juntas. E fizemos isso por um tempo, inclusive. Essa parte eu também não... Tá vendo como é que Tanta coisa que eu já... Né? A gente vai perdendo alguns capítulos, né? Mas... E isso, assim, às vezes a gente pensa, na nossa jornada, toda hora você tá deixando de fazer uma coisa. Não, tudo se complementa. E aí, essa decisão, né? Foi uma decisão corajosa, porque, de certa forma, sempre nos ambientes onde você esteve, a sua entrega profissional sempre, pelo que eu conheço da Marcela, é uma entrega de excelência, né? Então, haviam oportunidades, talvez, né,
de continuar ali onde você já dominava e Sim. você resolveu, como você falou, dar o passo para trás, porque você ouviu, né, o seu coração, né, o chamado Exato. que tem hoje no seu brilho nos olhos, total aí evidência que isso te realiza, né? Porque assim, por mais que eu gostasse de todo o meu trabalho na parte de gestão, já cuidei de desenvolvimento de produto, muitas coisas eu fiz. Uhum. Mas eu sempre sentia assim, que o que eu queria era algo que pudesse fazer uma mudança na vida das pessoas. Porque eu me sentia fazendo um negócio girar, uma engrenagem girar, ok, as pessoas vão receber produtos de qualidade, as pessoas que trabalham nas empresas que eu trabalho, eu vou estar colaborando com aquele ecossistema todo, mas eu sentia falta de um significado naquilo que eu fazia. Sim. E eu cheguei, aí esse é outro detalhe, que eu cheguei a fazer um semestre de psicologia, que eu sentia que era com pessoas. Aham. Antes de ir para a Antes formação de- em São Paulo. Isso. Entendi. Foi mais ou menos na época do programa Ali, mas aí eu comecei a viajar para o interior para atender e não estava dando para conciliar. Sim. E aí eu fiz aquele semestre, mas já falei, também não quero ser psicóloga, não é isso. Uhum. Então eu sempre fui muito de tentar e não ter aquele medo de retroceder se não for aquilo, sabe? Então, aí quando eu fui fazer a consultoria de imagem, eu entendi que era uma forma de eu acessar a identidade das pessoas. De eu ajudar as pessoas, porque eu via muito assim, não é só, tem até uma frase que eu falo muito, não é um look do dia, mas é a marca que você vai deixar no mundo, né? Então, se você tá segura, se você tá confiante, você consegue fazer melhor o que você veio para fazer, Sim. né? Então, e não só a questão da autoconfiança, mas se estilo, se imagem é uma representação visual de quem você é por dentro, se você não entende quem você é por dentro, você não consegue se vestir de você. Porque tem muita gente que pega, né, constrói um personagem, vai dentro de uma tendência de moda, né, ou de algum estilo que está dando certo para alguém, Uhum. e isso acaba, de certa forma, né, conflitando, porque a pessoa não está botando a sua essência, então acaba não gerando impacto, né? E Ou ela se vira um gera patchwork, né? temporariamente, né? Ela vira um patchwork. Ah, usei isso. Isso. Alguém falou que eu tô bonita, vou usar mais. É. Ah, na moda tá usando assim. Ah, eu vi aquela influenciadora usando, tá bonito dela, eu vou usar. E tem gente até que tem como referência uma colega de trabalho que é estilosa. Aham. Mas quem é você? Pois é, né, imagina, né, eu tenho uma colega de trabalho que é estilosa, né, que é a Denise, que é Ela é, aquele né? glamour, e o meu jeito, o meu estilo não é, né, convergente com o Aham. dela, apesar de o tempo todo a Denise tá me dando ali alguns fomentos, e ela falou assim que eu evolui bastante, porque eu deixei de ser riponga e passei a ser uma hippie chique. Tá vendo? E é exatamente isso, né, cada uma de nós, né, tem pessoas do estilo mais romântico, né? Sim. Eu fiz lá aquele teste, Os né? 7 Dos estilos. estilos, dos arquétipos também. Aham. E aí, e você pode, né, manter ali a sua essência, a sua Exato. personalidade, né? E se revelar com estilos Exato. diferentes, né? Sem se colocar numa caixinha. É, Ah, meu estilo é esse, então eu não posso usar outras coisas. Não. Eu gosto muito de encarar as coisas como uma simbólica. sim. Tudo que. Essa taça, ela é essa taça e tem esse formato. Se eu pegar uma outra taça ou um outro copo e colocar aqui, eles vão passar mensagens diferentes. E toda a imagem, ela é composta de. É semiótica. Ela é Uhum. composta de elementos simbólicos. Linhas, formas, cores, texturas. E essa matemática, ela chama matemática, né? Que é uma soma de vários elementos que vão dar um resultado. E quando você pensa nisso, você pensa em quais são os símbolos que comunicam aquilo que eu quero. Mas nessa jornada eu fui percebendo que tinha mais que isso. Uhum. Tinha o emocional, a pessoa se permitir ser quem ela saber quem ela é. E nesse caminho eu encontrei, por exemplo, clientes que foi isso que me motivou a buscar a estudar um pouco mais de ser humano com a psicoterapia. E também arquétipos, né, a questão do brand e tudo. Porque eu tive casos de clientes, por exemplo, que elas não podiam ser porque a irmã não estava sendo. E na vida inteira ela só podia comprar depois que a irmã escolhesse. Então ela não podia ficar melhor do que a irmã. Foi uma cliente muito querida, que chegamos ao ponto de... Eu tinha todo um questionário que eu fazia com ela,
e uma parte visual, que era uma pasta que ela colocava algumas imagens, e eram pessoas completamente diferentes. Eu falei, qual das duas é você? Aí ela começou a contar a história. Eu deletei tudo na frente dela e falei assim, baseado em quem você é hoje, em tudo que a gente conversou, que a gente teve uma conversa ali bem profunda, você vai refazer os dois, a gente vai remarcar esse encontro. E veio uma outra mulher que não era nenhuma daquelas duas. E ela tá sustentando isso até hoje, então realmente quem ela é. Já tive clientes que elas vieram, esse caso foi muito lindo. Essa cliente, ela veio até mim, porque ela já era amiga de algumas clientes minhas, e o marido dela falou, você tá se vestindo igual a sua mãe. E aí ela entendeu que ele não estava aprovando aquilo e tudo. Não que a gente dependa da aprovação do outro, mas que ele estava percebendo que não era ela, né? E aí quando a gente foi conversar, ela, eu me defino como uma básica arrumadinha e tal. Eu olhei pro sapato dela e falei, básica com esse sapato? Quer dizer, daqui pra cima, onde hoje tá vendo, Tá você vendo. é isso, mas onde ninguém tá vendo, você se permite. E aí comecei a questionar sobre várias coisas e ela ouvia da mãe que não podia ter vaidade. Então eu conversei com ela que aquelas verdades valiam para a mãe dela naquela época. E que talvez veio da avó, que isso fazia sentido para a avó. Mas eu falei, quem compra suas roupas hoje? Ela sou eu. E quem trabalha para pagar ela? Eu. Eu falei, então por que que você não pode? Por que que você usa as verdades da sua mãe? Aí ressignificamos essa questão toda. E isso eu já estava, né, fazendo o curso, mas eu percebi que cada pessoa é um universo tão grande e tem histórias e tem, às vezes, limitações, travas, coisas que elas não se permitem, que eu falei, eu não posso abrir caixinhas que eu não vou saber fechar. Sim. Então, eu preciso entender mais o ser humano. Aí foi quando eu comecei a estudar psicoterapia. Porque assim, essa questão das crenças limitantes, né? Sim. Essa questão do peso da avaliação do outro. Eu tive uma fase da minha vida que eu fui me apagando porque o padrão, né, que me era, entre aspas, exigido, né, dentro de uma característica de relacionamento, era justamente de ser, né, mais a basiquinha. E eu fui me tornando isso. Sim. Tanto é que depois, quando houve a ruptura, eu passei um tempo como uma das suas, né, clientes, né, de ter uma crise de identidade, porque quem eu sou na minha Sim. essência, né? Então foi muito interessante que eu fui buscar esses processos e dentro, né, também de alguns cursos que eu fui fazendo, de mentoria que eu recebi na área de marca pessoal também e de outras dimensões, e me foram bastante importantes. Mas a abordagem que você traz mais profunda, eu acho que é um dos seus diferenciais, né? Além da formação, né, que você está sempre aí buscando, essa em especial que muitas das pessoas que atuam no segmento não trazem, é cereja do bolo. Exato. E eu falo que mesmo num mercado tão concorrido quanto o da consultoria, é o cliente que escolhe. Sim. Então, o cliente que ele quer aquilo que eu tenho para entregar, ele vai me procurar. O Uhum. cliente que ele talvez não esteja naquele momento de algo tão profundo, ou aquele que só quer realmente aprender a combinar cor e ver o que me veste bem. Talvez ele vai olhar para mim, não é tudo isso que eu preciso agora, Uhum. né? E isso, então, é uma coisa que me tranquiliza muito. Eu falo que as minhas clientes, a gente tem uma conexão que vira amizade, é uma coisa muito profunda. E é muito importante porque me são relatados quando eu começo a entender e perguntar por que, primeira coisa, por que você procurou a consultoria e por que você quer? E já teve caso de cliente que veio me relatar que a autoestima dela é ruim porque ela sofreu um abuso. Então Uhum. existem coisas muito Muito profundo. delicadas, Sim. entendeu? E foi mais de um caso, Sim. inclusive. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que é um ser humano que está ali. Sim. Então, não importa a moda. E às vezes tem algo que você vê que é o que a pessoa quer, mas não é o que ela dá conta naquele momento. Então tem que ter essa sensibilidade muito grande. E respeitar a velocidade do outro, Exato, né? Isso aí é exato. essencial. E assim, né, nessa jornada eu me descobri uma nerd, né? Eu não sabia, eu não tinha me dado conta que eu era nerd, que eu gosto de saber de tudo. E aí eu fui, vamos entender então esse negócio do rosto. Como assim? Se o meu rosto é assim, eu tenho que usar o óculos tal. Aí eu fui estudar o visagismo emocional. Aí fui estudar morfopsicologia. Gente! Que é uma coisa que a sua mente, ela molda o seu rosto. Porque
eu sempre falo isso, se eu falar para você mexer o músculo do seu braço, você vai mexer uma articulação, você não vai mexer onde está o músculo, Sim. né? Porque no nosso corpo inteiro, o músculo, ele liga osso com osso. Aham. Mas no nosso rosto, o músculo, ele liga osso com pele. Então, as nossas expressões, assim como se eu fizer muito exercício num braço e no outro não, um braço vai crescer, aquilo que a gente sente vira expressão automaticamente, sem filtro no nosso rosto. Sim. A gente não consegue Não disfarçar. consegue. Eu, então, sou transparente demais. E aquilo vai moldando o nosso rosto. Sim. Então, entender também por que o seu rosto é assim, e aí o que isso está comunicando da sua personalidade, para poder saber se você quer se expor isso mais ou menos, como trabalhar, já foi uma outra área que eu busquei. Sempre buscando entender a ligação com a psique. Sim. E visagismo emocional focado, por exemplo, para óculos, para cabelo, muitas vezes não tem a ver com a sua estrutura, aquilo que você já tem, mas como você quer se sentir. Então, eu testei em mim. Aham. Teve uma época que eu cortei o meu cabelo bem curtinho. Eu lembro. Porque eu falei, eu vou testar se esse negócio funciona. Porque eu muita ideia, muita coisa na cabeça e querendo implementar tudo e eu não conseguia focar e executar. E eu falei, bom, as minhas linhas do rosto são basicamente retas, então eu tenho muita estrutura e muita estabilidade, mas eu não tô vivendo isso nas minhas ações. Falei, vou tirar o máximo de cabelo que eu puder e colocar isso para jogo. Foi quando eu decidi, estruturei meu escritório, estruturei meu método, defini toda uma linha de trabalho e falei, gente, esse negócio funciona. Aí eu percebi que eu fiquei quadrada demais, falei, deixa o cabelo crescer de novo. Então eu fui testando em mim antes, né? É Também. interessante isso, porque quando a gente entrega para o outro aquilo que é uma verdade para a gente também, Sim. o efeito é muito mais, né, significativo. É. Porque tem muita gente que faz uma construção, mas não vive aquilo, né? Exato. E quando você faz uma construção externa de que você não é aquilo, além de você não se reconhecer, né? Isso pode causar, inclusive, igual quando eu vejo muita gente falando de arquétipo, escolher o arquétipo mais adequado para o seu negócio. E aí você veste um personagem e, para você. Fico apavorado quando eu vejo post de consultora. O que eu usaria se eu fosse advogada? Como eu vestiria? Você se vestiria. É colocar mas você aquelas caixinhas, né? né? Você é uma escolha sua, mas todo mundo seria isso? Sim. Então, nesse ponto, por quê? Se eu me vejo repetidamente no espelho e recebo aquela mensagem, é uma retroalimentação. Eu começo a me sentir daquela forma e eu começo a me comportar daquela forma. Uhum. E da mesma forma, como você me vê, você está recebendo uma mensagem do meu cabelo, da minha roupa, da minha maquiagem, do brinco, de tudo. Do formato do óculos, o que for. Então, quando você me vê, você tem uma sensação. Toda a imagem, quando ela passa, como que é a decodificação da imagem, né? Tem a questão da luz, que vai para o nosso olho, que isso vai para a mente. E a nossa mente, ela vai identificar aqueles códigos e vai associar com aquilo que ela tem como referência. Então, naquilo ali, ela vai te categorizar. A Liana parece ser de tal forma, parece que a identidade dela é assim, parece que ela é tal tipo de pessoa, baseado naquilo que a pessoa tem de repertório na mente. E aí ela vai te tratar, ela vai reagir a você daquela forma. A forma como porque aquela decodificação fez ela ter um sentimento Sim. ligado a uma memória. Sim. Quando a gente entende isso, a gente entende porque às vezes alguém fala, não fui com a sua cara, não fui com a cara de fulano, e depois você descobre que a pessoa é legal, por exemplo. Eu ouvia muito isso na escola. Nossa, eu achava que você tinha uma cara de metida, mas até que você é legal. Eu falei, até. Eu ouvia muito isso. Então, aí eu fui entender os porquês. Aí, se eu quiser passar essa mensagem mais distante, reforçar a cara de metida, eu vou saber fazer, né? Então, tudo isso, e da mesma forma, você me vê, você recebe uma mensagem. Você me trata de acordo. Eu também tô vendo aquilo, eu começo a sentir aquilo. E às vezes eu começo a me tornar uma pessoa que não sou eu. Então, é muito mais profundo do que um look. Vocês estão vendo, né? Eu fui professora dela, hoje eu tô sendo aluna. Quanta coisa que você está trazendo interessante, Marcela. Meninas, Sim. É para ver e rever, né, esse podcast. É sobre identidade. É sobre identidade, porque assim, muitas das vezes pode ser, né, visto por algumas pessoas como futilidade, né? Essa questão da imagem, e na realidade não. É algo que tem a ver com resgate, tem a ver com autoestima,
tem a ver, inclusive, com fortalecimento de relacionamentos Sim. positivos, né, dentro do mundo. E muitas das vezes tomadas de decisão, não só da gente se desfazer, talvez, de, né, algumas pessoas que nos habitam, que foram, Sim. né, trazidas por outros, e também, às vezes, até, né, tomada de decisão de distanciamento de quem não nos fortalece. Exato. Quando aquilo que você parece tá em harmonia com aquilo que você é, Aham. eu quero o que vestir para passar credibilidade? Não, não vai ser um blazer azul marinho, vai ser vestir de quem você é. Que quando existe essa coerência, a pessoa vai te ver, vai conversar com você, vai te ouvir e vai bater a percepção que ela teve com aquilo que você realmente é, aquilo que ela tá ouvindo, que ela tá identificando depois daqueles primeiros segundos. Sim. E é inconsciente, ela não falou, ela parou, pensou, analisou, então vou gostar ou não dela. É uma sensação que tem. Então, quando existe essa coerência, a gente tem o quê? Uma sensação de segurança. Eu posso confiar que o que eu estou vendo é o que é. O outro tem a sensação de Sim. segurança, e se a gente se veste da gente mesmo, a gente aumenta a nossa autoconfiança. Todas as vezes que o Sim. tipo de roupa que eventualmente eu vou usar não tem a ver com a Liana, eu fico desenquadrada. E Uhum. muitas das vezes são roupas até muito sofisticadas, mas que, de acordo com a minha natureza, com o meu jeito, com, né, o meu gestual, tudo junto e misturado, Aham. às vezes me deixam distante de mim. Sim. Tem vezes que a gente tem que estar dentro, né, vai a um casamento, vai, né, a um evento mais sofisticado, pode ser que Que são seja as uma questões de exigência respeito ao ao outro, outro. né, mas a natureza talvez ali, não esteja tão presente, aí você não se sente tão à vontade em ser Exatamente. você. É bem Eu falo que é interessante. estar confortável na própria pele, né. É. E existem casos de pessoas que nunca foram percebidas no trabalho e que, de repente, elas perceberam, elas entenderam, ou por um toque de alguém, ou porque buscaram uma consultoria, que elas estavam vestidas ainda de estudante. Uhum, E que elas não estavam passando, não é vestir um terno, uhum. mas a sua imagem passa todo o poder, o conhecimento, a Autoridade, autoridade que você sim. tem. E no seu caso, uma consultora de negócios, né? Aham. Aí espera-se o quê? Aquela camisa branca, um terninho, né? Aquela pantalona com uma blusa, né? Às vezes padrãozinha. E aí, de repente, a sua identidade, que é totalmente vibrante, É. que você tem uma identidade, uma alma livre, né? Aham. Não vai bater com aquilo. Às vezes livre demais. E uma coisa também que às vezes, né, pode ser uma visão distorcida das pessoas, é que para que a gente esteja, né, bem, a gente tem que gastar muito dinheiro. E eu sei que você é justamente uma pessoa que não defende, né, É. essa questão do consumismo Uhum. desenfreado, né. Então, o que que você pensa a respeito disso? Então, tem uma coisa que eu conto, que o pessoal morre de rir, que eu tenho metade das roupas do meu marido. Meu guarda-roupa tem 2 portas e meia, minha sapateira só tem 2 níveis, e ninguém percebe que eu tô repetindo, que tem como você repetir a roupa sem repetir o look, né. Sim. Mas eu acredito que existem 2 extremos. Existe não vou gastar, não precisa, é tudo bobagem, e você tá sempre com coisas de qualidade ruim, Uhum. né, e aquilo tá sempre acabando, então você nunca tem. E por não, querer investir um pouco mais na sua imagem, você acaba ficando só naquele básico e não passa a sua personalidade. Isso é um extremo, né. Que aí é uma série de crenças limitantes A em relação a camisetinha branca isso. todos os dias, Exato. do era do Eu da falo que quem é é igual o que guarda-roupa da Mônica, aquele monte de vestidinho vestidinho vermelho, só tem vermelho, aquilo, né. Mas, por outro extremo, não precisa ter uma grife, não precisa ser uma peça cara. Em grife ou em loja mais popular, você encontra qualidade, Uhum. mas tem que estar atento ao acabamento, a tecido e tudo. Mas mais importante é você saber o custo por uso das coisas. Custo por uso. Custo por uso, é um cálculo que a gente faz dentro da consultoria Você de aprendeu imagem. comigo custo logístico, agora Tá eu vou aprender vendo? com ela custo por uso. Ó, isso aí Custo pra mim por é uso. Se você interessante. parar para pensar, uma jaqueta de couro é muito caro. Se aquela ninguém não existe aquelas peças que todo mundo tem que ter. Eu não tenho a tal da jaqueta jeans que todo mundo diz que tem que ter no guarda-roupa. Eu não tenho o tubinho preto, aliás, preto é outro mito, mas é outra história.
Mas digamos que para a pessoa faz sentido ter uma jaqueta de couro. Você vai olhar uma jaqueta de couro boa hoje, tá ali de 2 a 5 mil na média, certo? Mas é uma peça que vai durar a vida inteira. Uhum. Uma jaqueta de couro sintético, de poliuretano, Uhum. ela, com 1 ano ou 2, ela vai estar toda furada, esgarçada, rasgada. Aquela jaqueta que você pagou R$500, ela durou 2 anos. E você usou, pensando no nosso inverno aqui, usou umas 5 vezes, Uhum. certo? Então, aquela jaqueta de R$500, você usou 10 vezes em 2 anos, ela custou R$50 por uso. Uhum. Agora, se você compra uma jaqueta de couro, espera um pouco mais, vê uma boa oportunidade, faz um investimento e compra uma jaqueta de couro boa, que não precisa ser de grife, Uhum. né? E você vai ter essa jaqueta até os seus 80 anos, usando 5 vezes por ano só, Aham. quanto que vai cair esse custo por uso? Sim. Então, às vezes, uma peça um pouco melhor, na hora que você faz a conta de custo por uso, além daquela peça ser uma coisa que faz parte da sua imagem, da sua identidade, algumas coisas viram até assinatura de Sim. estilo, você tem que, por uso, aquele custo é menor. Então, é essa conta que a gente tem que fazer para dizer se algo é caro ou barato. Uhum. Agora, se a pessoa não usa jaqueta de couro e vai comprar uma sintética, pior ainda, porque aquilo vai ficar parado no armário e vai estragar sem ter usado. E aí você tem que escolher aquilo que faz sentido para você. Não tem peças obrigatórias para cada guarda-roupa. Tem a ver com a compra mais consciente Exato. e pensar na perspectiva de uso. Em relação hoje a uma tendência, né, das pessoas estarem optando por estarem comprando roupas, né, de brechó, utilizadas. Eu gosto de brechó, né? Que você acha? É possível, né, que isso também seja incorporado nessa construção aí, né, desse armário, né, com as roupas que Sim. sejam compatíveis com quem a gente é? O que A você gente encontra pensa? muita coisa bacana em brechó, Aham. encontra muita coisa bacana em liquidação, mas também tem muita cilada. Porque se a gente parar para pensar, garimpando, olhando bem, escolhendo bem, ok. Às Sim. vezes aquela peça só não faz mais sentido para aquela pessoa que desapegou. Porém, muitas vezes aquela peça que está ali, ela era uma peça de moda que caiu, uma peça que era muito tendência, né? Uhum. Ou é uma peça que a pessoa não vestia tão bem, ela tinha às vezes algum problema de modelagem e ela desapegou. Sim. Então tem que ter muito critério para escolher. Perfeito. Assim como na liquidação. Liquidação é o momento perfeito para a gente comprar pela metade do preço uma coisa que a gente não precisa e que nunca compraria. De vez em quando acontece. É raro, mas acontece muito. Por quê? Como eu já tive loja, eu sei o que ia para liquidação. Aquilo que não vendeu. Então, se na liquidação você encontra uma peça que você provou, que você gostou, que faz muito sentido para você, e é uma oportunidade de adquirir aquela peça com preço bom, ok. Mas, provavelmente, aquela peça que está ali, ou foi uma tendência que não pegou, Uhum. ou é uma peça que não está vestindo bem em ninguém, ou é alguma coisa que realmente não vingou ali. Então a gente tem que ter cuidado, né? Normalmente, liquidação é o quê? É o que ninguém quis. Entendi. Por que ninguém quis? Mas nessas horas, se você se conhece muito bem, você consegue olhar uma peça e falar, gente, essa peça aqui, se eu usar de tal forma, vai ser incrível. Sim. Né? Aí dá Então, tanto liquidação quanto brechó tem que ter cuidado. tem que ter esse critério. Por que eu estou comprando essa peça? E a pergunta mágica, eu tenho pelo menos 3 peças já no meu guarda-roupa, que se eu levar, eu vou ter com que usar? Se você não tiver 3 peças para usar, ela vai ser um problema para você resolver depois, que eu vou ter que arrumar peça para usar com ela. Aí tem que comprar uma outra para implementar. Exatamente. Perfeito. E me conta, como é que foi aí essa jornada do Empretec? Como é que você vê o Empretec dentro, né, da sua ação como consultora? Tem projetos que talvez, né, lá no Empretec você tenha não só resgatado, mas identificado. Como é que está o pós-Empretec para Marcelinha? Eu estou me perguntando por que eu não fiz antes. Eu falo que se eu tivesse feito há 10, 15 anos atrás, eu acho que era outra Marcela aqui, né? Mas eu falo que sempre é tempo de você pegar tudo na nossa jornada, tem um porquê. E por mais que eu tenha feito administração, tenha toda uma vivência em gestão de negócios, tenha o meu negócio já, né, desde 2018, exclusiva na consultoria de imagem,
eu vi que muitas vezes a gente sabe, mas a gente não sabe como ser a pessoa que faz aquilo, né? Então, o que me surpreendeu no Empretec, eu imaginava que eu ia aprender mais de empreendedorismo ali, técnicas, gestão, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E chegando lá, eu me entendi mais quando a gente entende ali as questões do comportamento, né? Do comportamento empreendedor. E eu vi quanta coisa que eu precisava modificar em mim. Uhum. A experiência que o Empretec leva dessa, né, dessa autoavaliação É muito contínua, forte. o Empretec é para você aprender como você realmente funciona, né, à luz de um perfil que é comprovado, né, do empreendedor de sucesso como sendo alavancador de resultado, né? Sim, E é natural, muitas das vezes, a gente olhar para, né, para ali as percepções dos pontos fortes, os pontos de desenvolvimento, né, e ficar às vezes apreensivo demais com o que está vendo, mas na realidade é uma grande oportunidade, né? Num é. determinado momento, na hora que tinha que ser, se você tivesse feito antes, você não Sim. tinha conhecido a Bianca, que Tá eu sei que vendo? é super Bianca valiosa hoje maravilhosa. na sua rede, vou esperando Estará aqui em Bianca. breve. E aí, assim, olhar, né, com mais consciência para como eu funciono e Sim, buscando, né, caminhos de fortalecer aquilo que na consciência hoje você percebe que talvez te distanciem ou, né, posterguem os resultados que você tanto merece buscar, exato. né? E segue nesse caminho do autoconhecimento, desse Exatamente. caminho de tudo que eu tenho buscado, planos e projetos que eu tenho, Sim, né, dentro desse meu negócio, ramificações dele, sim. e eu ficava pensando, gente, eu tenho todo esse monte de ideia, como que eu vou fazer isso acontecer? E ali eu entendi como que eu me organizo, É. né? Eu organizo a empreendedora e não É. só o empreendimento. Então, já tô com... E a turma de vocês é uma Foi turma especial, né? Só é, 21 mulheres, né? mulheres, Então, Empretec delas, conduzidas por 3 mulheres também maravilhosas, espetaculares, né? Denise, Rosângela, Miriam Miriam, também estava lá. E eu que adoro aquele lugar, apareci umas 2 deu uma vezes, só para passadinha. dizer oi. É, Mas, Marcela, como é que as minhas meninas, né, que devem ter ficado encantadas com você, elas te encontram, né? Como é que elas podem acessar, né, os seus serviços? Como é que sua agenda tá, né, tá disponível retomando agora a aí? agenda pós-Empretec. Bom, eu tenho alguns formatos de atendimento, né? Eu tenho os atendimentos presenciais ou online, então de qualquer lugar do Brasil a gente faz. Eu só não faço análise de coloração pessoal online, Sim. porque por mais que tenham muitos métodos, muitas pessoas, eu já recebi muita cliente que estava com análise de coloração pessoal completamente incoerente. Por quê? É uma fotografia que a pessoa manda Que e aí foi numa analisa. iluminação, né, que tem a ver também com Exato. a questão Para da você cor ter da uma pele. ideia, eu já refiz análise de coloração de cliente, na época eu não tinha o escritório, porque deu uma cartela de cores, a pessoa deu uma primavera clara e que eu falei, gente, ela não tem os elementos. Claro que não é por estereótipo, se você tem o olho, a pele, o cabelo assim, mas uma cartela extremamente clara e a pessoa não tinha aquelas características. Uhum. E aí eu fui pra casa, falei, gente, ela tinha um móvel de laca amarelo naquele ambiente, gente, era uma varanda aberta. Eu falei, aquela luz amarela bateu. E aí eu chamei essa pessoa pra ir na minha casa, que a minha varanda era completamente neutra, luz natural. E o que que aconteceu? Ela era um outono suave, que são cartelas completamente diferentes. Sim. Então, a minha roupa tem que ser neutra. Uhum. O ambiente tem que ser neutro e a iluminação precisa ser específica. Quando não pode ter uma luz natural, eu tenho uma iluminação técnica para isso, Uhum. né? Então, quando você pensa que eu olhar num tablet, num computador, num celular e celular de marcas diferentes, a mesma imagem, elas vão estar em tons completamente diferentes. A probabilidade de não dar um diagnóstico, né, Exato. E eu adequado não é tenho como grande. saber qual a câmera que a pessoa usou, se a Uhum. câmera dela, normalmente é a câmera de celular, Uhum. e ela já vem com aquela correção automática. Sim. Eu não sei se naquele ambiente tinha uma cor que Aham. pode estar influenciando. Então, a análise de coloração eu só faço realmente online. Isso eu tenho uma responsabilidade. Desculpa. Faço somente presencial. Presencial. Mas toda a outra parte, estilo, biotipo, e hoje eu também atendo na questão do posicionamento, que percebi que a maioria das clientes que me procuravam eram mulheres querendo se posicionar nas suas redes sociais ou mesmo servidoras públicas que elas querem se posicionar no trabalho.
Então, trouxe a questão dos arquétipos de marca pessoal, né? Busquei muito estudar isso, para conectar estilo com arquétipo. Então, para a pessoa se posicionar do jeito certo. Então, tudo isso eu consigo fazer tanto presencial, no meu escritório aqui em Vitória, quanto online. Aí, para me encontrar, no meu Instagram é principal local de contato, e eu respondo pessoalmente cada direct. Então, se eu demoro um pouquinho, é porque às vezes eu estou atendendo alguém, mas eu vou responder. Então, é @MarcelaAltoé. ALTOE, no final, os 2 As ali juntinhos, Marcela Altoé. É só me encontrar ali. Então, meninas, se vocês querem, né, ter uma profissional que tem conhecimento, profundidade e gera, né, confiabilidade, gera amorosidade, gera, né, coisas boas, Marcela, para cuidar de vocês. Isso aí. Meu amor, queria te agradecer muito Eu amei. pela oportunidade de estar aqui com você, e que a gente tenha, né, mais frequência de encontros Sim. presenciais, que eu sei que você é sinestésica também, Aham. né? Total. E te desejo, assim, muito, muito, muito sucesso sempre e que você possa cada vez mais deixar pessoas felizes por meio da sua consultoria de imagem, pessoas mais confiantes, pessoas mais íntegras, né, inteiras, né, coerentes com quem elas são. Eu nunca esqueço de uma frase que meu marido falou uma vez que me viu sair de um atendimento. Você gosta mais da reação da cliente, do sorriso que ela fica, do que o dinheiro que ela te paga. Eu falei, Liana, eu quero te agradecer Ah, meu muito. amor. Uma alegria muito grande estar aqui com você e te acompanhar nesse tempo todo. Então, para mim, esse podcast é o mais especial que eu já participei. E eu ainda não consegui levar ela para o mar, porque ela tá sempre. Eu já algumas vezes já avisei, ela não vou a São Paulo, tô com compromisso, mas eu ainda vou levar a Marcelinha para remar com a gente, comigo e com Denise. Verdade! Denise já remou umas 3 vezes. Eu nunca remei, você acredita? Pois é, dia Quero. 27 de abril, né, que já vai 27 ter de passado, abril. meninas, vai ter uma remada de mulheres e a Então gente vai vamos. fazer a cada 2 meses um encontro. É Vamos sim. muito interessante, né, o quanto que essa conexão que acontece no mar só com mulheres fortalece. Você vai ver. Quero, adoro. Beijo, meu amor. Beijo.